Olá, seja bem-vindo ao AutismoCast. Esse é um podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais independente e autônomo. Você pode acompanhar nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Eu sou o Wesley Aragão. E eu sou Carla Oliane. E hoje vamos falar sobre capacitismo. Como lidar com preconceito. E só para deixar um detalhe, a gente vai falar hoje sobre como você pode lidar com o preconceito, que eu tenho certeza que provavelmente vocês já presenciaram alguma situação de preconceito com seus filhos, e até se tiver alguma notícia até com você mesmo. E a gente vai ensinar um jeito de você lidar com isso. É um jeito difícil, vamos falar a verdade que é um jeito bem difícil, mas que dá resultado. Sim. Vamos lá. Primeiro, acho que a primeira coisa é falar o que é capacitismo. Né, Carla? Sim. Você quer começar? Então, o capacitismo é quando você faz comentários, né, julgamentos, piadas que tiram a dignidade do outro, tiram o senso de capacidade do outro, né? Quando você não acredita que a pessoa é capaz de fazer tal coisa e você, por não acreditar nesse potencial, nessa capacidade, você acaba utilizando da deficiência do outro, muitas das vezes, para duvidar que ela é capaz. Por exemplo, a gente vê muita questão da Greta, né? Muitas pessoas caindo em cima dela. Ninguém nem procura saber o que é que ela está dizendo, até para poder dizer se realmente concorda ou discorda, né? Porque antes mesmo da gente sair jogando pedra e criticando, a gente tem que saber o que o outro está falando, né? Entender o que é que o outro quer nos dizer. E eu percebo que tem muita questão de capacitismo em relação a ela, pelo fato dela ser autista. Por onde você vai? Vai fugir? Pega aqui a toalhinha para você. Muitas pessoas falando dela pelo simples fato dela ser autista, julgando todo o potencial dela por isso, né? Tipo, essa menina não sabe o que está falando, enfim, falando que ela é uma menina raivosa por conta das expressões faciais que ela faz e coisas do tipo. Então, o capacitismo é uma coisa que sempre existiu na nossa sociedade, mas que de um tempo para cá, não muito distante, né, as pessoas estão fazendo muito esse trabalho de conscientização, de não ao capacitismo, não ao preconceito. Mas até uma diferença, Carla, que a gente tem que trazer a questão, o que é preconceito e o que é discriminação, na verdade. Uhum. O preconceito, como o nome já diz, é um preconceito sobre algo, né? É um pré-julgamento que você faz antes mesmo de conhecer. A pessoa, muitas vezes, tipo, por exemplo, eu vou citar um exemplo de pessoas da minha família. Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com autismo, eu tenho esse trabalho online, já vai fazer 4 anos que a gente começou agora em abril. E ainda tem algumas pessoas da minha família que não sabem o que é autismo, que sempre que chegam para mim ficam ou cheios de dedos, sem saber como falar, entendeu? Por exemplo, na semana passada, a minha psicóloga, a gente estava falando sobre o meu trabalho e ela acabou falando, porque você trabalha com essa doença e tal. Então, assim, ela é psicóloga, mas ela não trabalha com autismo, ela só trabalha com adulto, a área dela é totalmente diferente. E aí eu fui explicar para ela que não era uma doença, era uma condição neurológica. Ela disse, eu não sabia e tal. Meu Deus, Drick. Desculpa, gente, porque o gato conseguiu entrar aqui de novo. Algumas pessoas da minha família, às vezes, realmente não sabem, fala que é doença, que é um problema. Então, eu vou lá explicar com toda a calma e paciência do mundo, né? Às vezes precisa explicar mais do que uma vez, mas é porque realmente eu entendo, né? Até pela idade, por exemplo, do meu pai e de outras pessoas, eles não ouviram falar sobre autismo, né? Então, eles têm realmente alguns julgamentos, né? Alguns preconceitos. Porque o preconceito é algo que é inerente ao ser humano, né? Não tem um ser humano que não faça um pré-julgamento sobre algo, né? Sem conhecer de fato. O ser humano é um opinador. Sim, por nato, natureza. Né? Ele opina, ele cria uma opinião sem necessariamente ter conhecimento sobre aquilo.
Ele faz um julgamento, não necessariamente expressa esse julgamento, mas ele faz um julgamento de algo, mesmo sem conhecer, com base naquilo que ele conhece. A gente é muito assim, eu não vou saber explicar qual é o autor que fala exatamente disso, porque eu não recordo onde eu li isso, mas foi algum livro de neurociência que fala sobre essa questão do julgamento, que quando a gente conhece alguém, os 5 primeiros minutos a gente faz tipo uma visão de raio-x, assim, sabe? De raio laser na pessoa, dos pés à cabeça. Tipo aquela assim. Primeira impressão que fica. Por isso que fala que a primeira impressão é que fica. Eu não concordo com essa frase, sabe? Porque teve pessoas que de primeiro eu não fui muito com a cara, não. E depois eu me surpreendi e julguei, né? Inclusive eu. Então, ia contar essa história. Vamos com calma. E aí... Meu Deus. Mas o que acontece? Quando você... Pronto, eu vou dar um exemplo. Quando você vai assistir uma palestra... Eu faço muito isso. A gente primeiro olha o quê? Olha a roupa do palestrante, olha como ele se porta, olha... Fica, tipo, fazendo análise da pessoa, sabe? Tipo, já começa... essa pessoa vai ser chata, essa pessoa vai ser metida, essa pessoa vai ser... Entendeu? A gente já acaba fazendo julgamentos. Só que muitas vezes a gente não expressa esses julgamentos, a gente guarda para si. Mas ninguém está imune a isso, né? Essa expressão do preconceito seria, de certa forma, a discriminação, né? Sim, porque muitas vezes, quando a gente escancara os nossos preconceitos, eles vêm de forma ofensiva, né, para o outro. É uma forma de julgamento para o outro, né? Então, sei lá, você chegar para uma criança... Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. A mãe do meu paciente, ele é autista moderado para severo, tem 7 anos. Ela foi buscar ele na escola, ele estava tranquilo, ela levou ele para casa. E aí, no meio do caminho, ele teve uma crise sensorial, assim, uma crise. E ela não conseguia controlar de jeito nenhum. Ela estava cheia de coisa. Imagine, ele com a mochila, ela segurando a mochila dele, porque ele não carrega. Ele com a lancheira nas costas. Ela com umas frutas que ela tinha comprado para fazer suco para ele, cheia de coisa, e ele simplesmente ficou totalmente desregulado no meio da rua, ficou uns 10 minutos assim. E ele tem muita força mesmo. E ela tentou segurar ele e não conseguiu, esqueci de falar isso ontem, ela tentou segurar ele e não conseguiu. Aí foi quando uma professora da escola estava saindo, da escola que ele estuda, e ajudou a mãe. E aí uma senhora passou e falou bem assim, é seu filho? Se for, dá uma chinelada que resolve. Umas chineladas, ainda falou no plural. Aí eu não lembro quem foi que falou, se foi a mãe ou se foi a professora, se elas falaram juntas. Mas ela disse que respondeu assim, ele é especial. Se chinelada resolvesse, seria bom. Não, ela falou assim, se chinelada resolvesse, seria até bom. Mas no caso dele, se a gente bater, ele fica mais agressivo ainda. Aí a senhora parou e ficou assim, sem reação, né? Não falou nada. Então, assim, as pessoas julgam o tempo todo. A diferença é que algumas pessoas falam, outras não, entendeu? Tem pessoas que falam assim, mas eu só estou falando para te ajudar, que é aquela crítica do bem, sabe? Às vezes até a pessoa realmente, eu penso assim, no caso, uma irmã sua, uma vó, sua mãe, no caso, elas não vão fazer com a intenção de te machucar, elas fazem até com a boa intenção. Que querem te ajudar, só que elas não têm o conhecimento de causa para realmente porque quando a gente dá um julgamento, a gente dá esse julgamento baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, com aquilo que a gente recebeu durante a vida, porque a gente é um reflexo da nossa história vivida, no caso eu tenho 30 anos, eu sou um reflexo da minha história e dos meus antepassados. Eu trago crenças, valores que vêm da minha família. A constelação familiar fala muito sobre isso, né? Para quem gosta e acredita, eu super recomendo. Então eu trago muitas questões da minha família. Então a gente acaba reproduzindo essa coisa mesmo do bater, é uma coisa que a gente está altamente questionando hoje na educação das nossas crianças, né? Na verdade, cientificamente já está provado que não funciona. Castigo e palmada não funciona. É só cultural. É só cultural. Que é a coisa mais difícil de mudar. Justamente, porque é a questão das crenças. As pessoas foram educadas assim. Quando eu escuto isso, dói meu coração. Mas eu sei que... É porque isso já é tema para outro podcast, gente, né? Eu não vou entrar muito nisso. Porque, na verdade, mas você é que a gente está falando de sabe... crenças e tal, e tem a ver com preconceito, porque a mãe achou que era falta de limite. A senhora achou que era falta de limite. Ela teve um preconceito. Ela achou, ele já está desse tamanho, você não está conseguindo controlar? Se ele é seu filho, dê uma chinelada nele que resolve, porque senão ele vai te bater amanhã.
Então, talvez ela possa ter falado, não sei, eu não tinha pensado nisso, poder ter falado assim, tipo, nesse sentido, para ajudar. Tipo, se você não bater nele hoje, ele vai bater em você amanhã o tamanho dele, que ele já está quase o tamanho dela. Só que, assim, esse comentário, para a mãe, matou ela, sabe? Assim, foi muito pior do que o que ela teve que vivenciar. Porque todo mundo para olhar, para julgar, mas poucos param para serem empáticos e realmente, de fato, se aproximarem e ajudarem. A sorte foi essa professora que trabalha na escola dele que se ofereceu para ajudar. Porque a maioria das pessoas passam e olham torto, ficam julgando, ficam opinando, ficam dando pitaco. E isso gera mais sofrimento para as mães. Não é fácil lidar com esses comentários maldosos. Porque é aquela coisa, né? Mãe sofre culpa naturalmente, mãe de autista sofre em dobro. E quando ainda recebe esses comentários, eu tenho multiplica. Vários casos. Eu tenho um paciente meu que a mãe ficou super feliz quando descobriu que ele não pagava para entrar nos parquinhos do shopping e no oceanário que tem aqui, né? Que é onde tem as tartarugas do Projeto Tamar. E aí ela foi para a fila e ele se desorganizou porque ele queria ir para uma lojinha do lado de brinquedos e tal, para ele comprar as coisinhas, e a mãe disse: não, filha, a gente vai agora entrar. Aí ele começou a ter uma crise de choro, né, uma birra, só que as birras dele são intensas e ele acaba desencadeando crises. E aí, quando ela foi passar lá no caixa para pagar, ela falou que ele era autista, que ele não pagava. Aí ela pegou e falou assim: agora também todo mundo é autista. Ele nem parece autista, ele não tem cara de ser autista. Na hora ela respirou fundo, assim, sabe? E ela, tipo, falou assim: eu não sabia que você era médica. Tipo, porque às vezes a pessoa perde a paciência, também. A gente também é ser humano, sabe? A gente sabe que aquilo a pessoa está reproduzindo, porque tanta gente fala isso, tantos profissionais falam isso, que autismo está na moda, que agora toda criança é autista, que enfim. Então, isso acaba que repercute tanto que a pessoa não sabe nem o que é autismo e já fica falando coisas do tipo: mas ele não parece autista, mas ele não tem cara de autista. E aí isso também entra na parte de discriminação, mesmo não sendo uma ofensa diretamente para a criança, mas acredito que a mãe se sente ofendida diante disso. Sente. Essa linha entre o preconceito e a discriminação é bem tênue. Assim, e até para a mãe avaliar o que vale a pena, por exemplo. Isso a gente vai falar lá no final do podcast. Isso aqui eu separei para falar mais para o final. Mas essa linha entre o preconceito e a discriminação é que é tênue para ver o que vale a pena a mãe, por exemplo, brigar na justiça, denunciar, chamar a polícia ou não. Isso aqui a gente vai falar, até porque é difícil. Por isso que a gente falou que do jeito que a gente vai ensinar, é difícil, dá trabalho, mas funciona, porque é uma forma de rever. Porque se você for olhar, o preconceito é algo muito inerente ao ser humano. Se você for olhar do outro lado, tem uma coisa que a neurociência chama de gatilho mental, e eu tenho outros termos também, que é o seguinte: coisas que são ativadas na nossa cabeça, que muitas vezes veio desde o tempo das cavernas, Sim. que foi o que foi construído ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na verdade, dos milênios. Os antepassados, né, como eu falei, né, Isso. das pessoas que vieram antes da gente, né, nossa raiz, nossa origem. Se eu não me engano, eu não sei exatamente, porque neurociência não é minha especialidade, mas tem uma área no cérebro aqui que é o hipotálamo, Carla. Que é responsável pelo quê? A parte que é chamada de cérebro reptiliano. Bem, ela é conhecida também por esse nome, que é a parte que é mais rápida. É aquela coisa que é praticamente dada pelos nossos reflexos. A gente vive no Brasil, aquela famosa cena, 2 caras numa moto. A gente acha que vai assaltar. A gente acha que vai assaltar. Se a gente vê 2 caras numa moto e para perto de você vai pensar 2 vezes, ou você vai travar ou você vai correr, que é o sentimento de luta e fuga. E existem vários gatilhos desses no nosso cérebro que foram mudados ao longo de milênios, ou de milhões de anos. E aí o que acontece? Tem um gatilho que se chama similaridade, que é o seguinte: a gente sente mais confiança quando está perto de pessoas parecidas conosco. Que a gente se identifica. Exatamente. Na formação em coach, a gente chamava isso de afiliação. Quando a gente busca grupos que têm as mesmas crenças, valores,
que a gente se identifica, porque a gente se sente pertencente, se sente acolhido, se sente amado. Não é que a gente vai excluir os demais, mas nós, seres humanos, nós buscamos a similaridade, né? Porque isso traz um conforto de que a gente não está sozinho no mundo, né? Que, tipo, eu não sou um ET. Não sou eu que penso assim, sabe? É legal a afiliação ou similaridade. É até interessante porque, por exemplo, se você está num lugar... Isso acontece muito quando viaja, né? Isso é cena clássica, assim. Se a pessoa viaja, a pessoa brasileira está fora do país, praticamente só Brasil, Portugal e alguns países da África falam português, né? A maioria dos outros lugares você fala inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Aí você tá no lugar, fora do seu país, fora da sua cidade natal e tal. Quando você encontra alguém que é do Brasil, você fala com aquela pessoa como se fosse amiga de infância. Sim. Aconteceu muito isso com a gente lá na Itália. A gente tava andando na rua falando em português, aí o cara parou do nosso lado, brasileiro, tipo, na maior felicidade, né? Porque ele escutou o idioma dele, ele escutou alguém falando com o sotaque dele, sabe? E assim, eu não moro lá, mas eu pude perceber isso na prática, né? Quando a gente foi na Itália e em Portugal, porque brasileiro, quando encontra brasileiro, é a festa do mundo todo, né? E também isso acontece, por exemplo, vocês mães de autistas. Se vocês estão num lugar com um filho, o filho entra em crise, se uma mãe de autista chega pra você, oi, eu também sou mãe de autista, posso te ajudar? Posso te ajudar? Você sente uma confiança enorme na hora. Sim. Parece que aquela pessoa é sua amiga de infância. Sim. Parece que você viveu com ela a vida toda. Aquele momento é uma situação extrema, né? Sim. Mas é isso que causa. E a similaridade está relacionada diretamente com o preconceito. Digamos que o preconceito é o lado negro da similaridade, de certa forma. Tipo assim, tudo que não é igual a mim, eu excluo. Você tem medo. Por Sim. exemplo, porque no tempo das cavernas era medo assim. Medo rejeita também, né? Porque no tempo das cavernas era o seguinte, você tinha... quem era parecido com você? Era sua tribo, sua família, seus amigos, as pessoas próximas a você. Quem era diferente? A tribo inimiga. A tribo inimiga que numa guerra que ia te matar. Entendeu? Você ficava sempre em alerta, né? Sempre com as antenas ligadas, né? Porque ele podia atacar a qualquer momento. E aquilo que era diferente, você ficava com medo. Porque você não sabe o que poderia esperar, o que aquilo poderia causar. Que é uma coisa que eu percebo muito. Muitas mães de crianças típicas têm preconceito com as crianças autistas. Por exemplo, não chamar para aniversário. Porque elas têm um estereótipo de que autista é agressivo. Então, elas não estou dizendo que elas estão certas, viu, gente? Pelo contrário. Eu só estou dizendo, a gente só está refletindo aqui, conversando sobre o que pode levar a isso. As causas que levam a isso. As raízes, isso. Porque não adianta tentar resolver o problema por cima, quando na verdade ele é mais profundo. A raiz é mais profunda. Então, eu percebo que muitas não convidam porque pensam, ele é autista é agressivo, que é aquele estereótipo, né, do autista agressivo. Então, ele vai acabar com a festa do meu filho, vai bater em todas as crianças e aí não vai dar certo, aí não convida. Entendeu? Então, aquela coisa do medo mesmo do outro. O preconceito, ele gera isso. E... Nossa Senhora, de novo, 2 vezes hoje. 2 minutos, pessoal. Vou ter que tirar essa edição. É o que isso? Antes era o carinha do picolé. Agora é alguém do gás. Tá bom, vamos continuar. A gente mora numa rua que parece rua do interior, sabe? Criança brinca na porta da rua. Parece até que é condomínio fechado, às vezes, aqui. Mas tem horas que acontecem essas coisas. Sim. Mas bem, como a gente falou, perdi agora. Agora eu tava falando da festa de aniversário, que muitas não convidam, acredito que por medo, por acharem que todas as crianças autistas são agressivas. Esse estereótipo é a raiz, né? Digamos, é a mesma coisa com outros tipos de preconceito. Por exemplo, preconceito com gays. Você tem preconceito por gay porque é diferente. Uhum. A primeira reação é medo. Tanto é que o termo é homofobia. Fobia é medo. Sim. Xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros. Xeno, de estrangeiro, fobia. De medo. De medo, entendeu? Uhum. Vários preconceitos têm esse nome de fobia justamente porque a origem do preconceito é o medo do diferente. Entendeu? Medo do diferente e também tem a ver com a não aceitação de algo ou de alguém que não seja como você. Porque você, quando você tem sua visão de mundo, suas crenças, seus pensamentos. Quando eu digo crenças, gente, são os pensamentos que regem a nossa vida. Tem crenças que nos limitam. Por exemplo, eu não sou merecedora. É uma crença.
Às vezes você nem sabe que tem essa crença, mas você tem essa lá no seu inconsciente. E aí, por conta disso, você não consegue usufruir de todas as bênçãos que você recebe na sua vida, ou até mesmo reclama, né, não agradece e tal, ou acha que não é digna de receber aquilo, entendeu? Então, tem crenças que nos limitam e tem crenças que nos potencializam. Então, quando eu falo crença, eu estou falando desses pensamentos que nem sempre estão no nosso consciente. E como é que a gente trabalha essas crenças? Na terapia, tá, gente? Com terapia. Mas no caso, a mãe não vai mandar o preconceituoso na hora pra terapia, né? Dá vontade de mandar, né? Mas não é o caso. Sim. A gente tem que ensinar uma coisa que a mãe possa fazer Eu vi na uma hora. frase uma vez que eu não sei de quem é, mas eu acho essa frase sensacional. A gente faz terapia para aprender a lidar com gente que precisa de terapia e não faz. E é verdade. Claro que a gente também faz terapia para resolver os nossos problemas, né? Porque essa frase meio que isenta a gente, tipo, como se a gente tivesse tudo bem e só os outros que têm problema, assim. Mas, assim, ela tem um quê de verdade, sabe? A gente vai para resolver os nossos problemas, mas a gente também vai para aprender a lidar com conflitos com pessoas que precisam também de terapia, mas que não buscam. Então, a gente faz a terapia para, tipo, resolver o nosso problema do outro, sabe? É meio complicado isso. E até esse ponto, né? O que a mãe precisa fazer no momento que ela está vendo uma situação de preconceito, que a pessoa fez um comentário errôneo sobre autismo, uma generalização, duvidou do diagnóstico? Qual é a chave que ela tem que virar na cabeça dela para conseguir tocar e conscientizar? Olha, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte: quando a pessoa opina sobre algo, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa necessidade de opinar, tem essa necessidade de comentar, essa necessidade de já sair dando pitaco, opinião e tal, em todo canto, torta à direita. A primeira pergunta que eu faria, assim, sabe? Claro que eu ia ficar com muita raiva, né? Obviamente, dos comentários. Mas, assim, meio que se colocar no lugar do outro. Ter empatia. Eu vou te dar um exemplo. E é bom lembrar, né? Ter empatia não é porque tem vários tipos de empatia, na verdade. E é bom a gente tocar um pouquinho antes para a pessoa não ficar, como eu vou ter empatia de um preconceituoso? Sim. Não é verdade? É bom tocar no ponto que empatia não é... Por exemplo, empatia, muita gente fala, é sentir a dor do outro, mas não necessariamente. Não necessariamente. Porque essa é a empatia, digamos, a empatia bonitinha. Né? Porque se colocar no lugar do outro, você está com um ato até de compaixão, de certa forma. Mas não necessariamente nesse caso se encaixa nisso. Na verdade, você vai se colocar no outro para entender a causa que ele está tendo esse preconceito. Muitas vezes é falta de conhecimento. Se você chegar para a pessoa e perguntar, certo, mas você sabe o que é autismo? Eu vi uma mãe que falou isso esses dias, lá no Instagram. Ela disse que quando ela faz essa pergunta, a pessoa fica meio que desconcertada. Não sabe responder. E aí ela percebe que o discurso dela, na verdade, não é dela. É uma reprodução de outros discursos que ela ouviu por aí. E aí ela pergunta, certo, mas você sabe o que é autismo? Aí a pessoa pode não entender, sabe? Ou então a pessoa fala, mas é leve, né? Certo, mas você sabe a diferença dos níveis e tal? O que ele representa no espectro? Você sabe que porque ele é leve, ele não é menos autista por isso, né? Ele não deixa de ser autista porque ele é leve, ele também tem necessidade de apoio. Então, assim, a gente tem que respirar fundo e ter empatia e, ao mesmo tempo, eu também vejo, assim, que a gente também tem que saber, eu acho isso é muito importante, se a outra pessoa está aberta. Porque se a pessoa falar, você perguntar, você sabe o que é autismo? E a pessoa dizer, sei. E a pessoa só disser, sei, não quiser conversar, e aí, a gente faz o quê? A pessoa não vai estar aberta, sabe? O que eu sempre a gente faz a nossa parte. Justamente. Mas, às vezes, o outro não está aberto. Eu me lembro até um pai que veio falar com você um tempo atrás que ele era preconceituoso. Ele era preconceituoso. Vários são. E eu tô falando um pai, assim... Os pais que me perdoem, mas eu escuto várias coisas. Tipo, mas ele é inteligente demais para ser autista, sabe? E eu vejo pais que eles e às vezes até mães vão falar a verdade. Mas eu escuto mais pais. É normal mais pai, porque a mãe, pelo menos, ela leva as terapias, ela que se preocupa. Geralmente, tende a ser o pai, não que exclua a mãe, mas... Sim. Geralmente o pai chega, mas ele é muito inteligente para ser autista. Como se todos os autistas fossem burros, né? Não tivessem cognitivo, enfim. Teve um pai especificamente que eu falar com você uma vez, que eu lembro que ele chegou e ele assumiu isso. Ele chegou e assumiu, ele disse,
eu achava que era malcriação do meu filho, eu achava que era a mãe que não dava limite, eu achava eu achava que era porque ele era uma criança, não sei, era criança danada. Frescura, a questão da seletividade alimentar. E por aí vai. Aí o que aconteceu? Ele disse, poxa, agora que eu aceitei que é autismo, eu tô me sentindo muito mal pelo julgamento que eu fiz do meu filho. Entendeu? Isso foi um comentário no YouTube. Foi? Teve um comentário assim no YouTube, mas eu não sei se você tá falando o mesmo que eu. Mas ele falou isso. E ontem a mãe do meu paciente, que ela também é minha aluna, ela falou assim, Carla, uma coisa que está me ajudando muito, ele não tem diagnóstico fechado ainda, é uma coisa que está me ajudando muito, é ouvir outros autistas adultos. E aí eu estou começando a compreender melhor o meu filho. Principalmente essa questão da seletividade, que às vezes eu não tinha paciência. Porque, tipo, ele pegava comida, ele jogava comida, ele não quer comer com colher, ele só se suja todo com a mão. Ele não tem problema para se sujar, ele come com a mão, só que ele é muito seletivo, né, para comer. E aí ela ficava, meu Deus, é uma coisa tão simples, por que ele simplesmente não come? Por que ele tem que jogar comida? Por que ele tem que ficar sem almoçar e tal? E aí ela disse que começou a ouvir outros autistas adultos, que é uma coisa que eu estou orientando bastante os pais a fazerem. E ela disse que isso deu um start assim, na cabeça dela, virou uma chave, que hoje ela está muito mais empática, muito mais compreensiva, porque muitas vezes até nós, enquanto terapeutas e pais e mães, somos preconceituosos, entendeu? A gente faz julgamentos, assim. Quantos pais nunca pensaram, assim, que o filho era fresco ou que, tipo, essa questão da comida, da seletividade era falta de surra ou coisa do tipo, entendeu? Que não sabia que isso tinha uma relação com o autismo em si. Porque muitas coisas são confundidas com falta de limites mesmo, falta de educação, falta de surra, enfim. E a gente vai acreditando nisso, porque de tanta gente ouvir isso, aí é que eu esqueci de falar quando eu falei das crenças, de tanta gente escutar certas coisas, aquilo vai ficando na nossa mente, lá no nosso inconsciente, e viram crenças. A gente começa a acreditar de fato que aquela criança é fresca. Eu tenho um pai de uma paciente minha, que ela está com 9, que ele dizia, ela é fresca igual a mãe. Ela é assim porque a mãe não dá limites. Quando ele saía com a mãe, ele falava assim, vai lá olhar sua filha, vá. Tipo assim, ele se isentava entendeu assim? Ele se isentava da responsabilidade enquanto pai, né? Quando, na verdade, muitas coisas dela eram do autismo, mas ele não aceitava. Ele achava que ela era assim por causa da mãe. Então, o próprio pai tinha preconceito, né? Ele rejeitava a menina por conta disso. É o ponto, né? Se até muitas vezes os pais, por não entenderem, isso são coisas mais sutis, obviamente, são coisas mais profundas, mais específicas até de cada criança. Mas até os pais, às vezes, fazem esse julgamento errado. Imagina a pessoa que nunca teve contato com o autismo. A gente não está dizendo que ela é bonzinha, boazinha, que ela é um anjo na terra, que ela não entende autismo. Não é isso. A gente está querendo trazer essa reflexão. A pessoa não entende o que é autismo, a pessoa viu algum filme, alguma vez na vida, viu um personagem autista, e ela generalizou aquilo como todos os autistas. Que todos são igual a Sam, do Atípico, que todos são igual o personagem do The Good Doctor. Ou aquele He-Man, que todos são agressivos e tal. A pessoa generaliza uma informação que ela teve sobre autismo, ou às vezes confunde com outra deficiência, e aí ela passa isso num comentário que ela vai fazer. E teve uma coisa também interessante que você falou, que quando a gente estava debatendo, pensando no roteiro, você falou a questão das 7 vezes, né, o impacto, né? É interessante a gente falar sobre esse conceito também. Quando você pensa, que é até esse ponto, quando a pessoa não... você fala, você explica para ela uma vez, explica para ela 2 vezes e ela não entende. Isso acontece muito quando a pessoa tem mais proximidade, no caso, uma avó da criança, tia, uma prima, algo assim, que é uma pessoa mais próxima que você está ali e está falando sempre. Que isso é uma coisa bem interessante, que uma informação precisa de 7 vezes, em média, obviamente, não é uma receita exata, para a pessoa absorver aquela informação. Acho que o melhor exemplo que tem... Não só absorver, é colocar em prática, também, né? Seria colocar em prática, no caso. Eu acho que, por exemplo, acho que o melhor exemplo aqui que tem é o quadro de rotina. É que eu falo 1000 vezes, falo, e muitos pais não fazem. É só você não sei por quê, eu ainda vou descobrir por que eles não fazem o quadro de rotina. Quantas vezes você ouviu o Carla falando para você utilizar quadro de rotinas ou histórias sociais? Quantas vezes você ouviu isso? Agora eu pergunto, você já fez o quadro de rotina do seu filho?
Muitas vezes por preconceito, porque tem uma resistência. Ah, porque meu filho vai ficar dependente de imagens. Ah, porque meu filho vai ficar preguiçoso. Ele não vai querer falar, só vai querer usar as imagens. Quando, na verdade, não tem nada a ver com PEX, não tem nada a ver com isso. É mais realmente para a criança se guiar, para ela poder ter uma noção do que vai acontecer, para ter uma rotina mais previsível, mais confiante. E isso serve para qualquer criança. Nós, enquanto adultos, a gente deve ter uma rotina. Pelo menos uma rotina básica, horário de comer, horário de dormir, quantas horas, hora de dormir e acordar, né? Tomar banho. Olha você falando de novo. Justamente. Então, assim, mas eu vejo que muitos pais têm um preconceito. E eu digo preconceito porque realmente eles têm medo de que a criança fique dependente daquilo. Eles têm um conceito errado sobre aquilo. Eles ficam, mas meu filho vai ficar muito dependente daquilo e se tiver algum imprevisto. Gente, imprevistos acontecem. E aí, para isso, a gente utiliza outras ferramentas como antecipação, como histórias sociais, para a gente explicar para a criança que daquele dia ela não vai fazer tal atividade porque teve um imprevisto e ela vai precisar ir ao médico, coisas do tipo. Enfim, a gente utiliza outras ferramentas até para ele entender que os imprevistos acontecem, eles fazem parte da nossa vida. E até isso é interessante, porque muitas vezes, mas eu vou falar e não resolve. Mas é aquela coisa, você fez sua parte hoje. Quando for cada vez mais, é só você imaginar, há 10 anos atrás, ninguém falava de autismo em canto nenhum. Eu tenho uma aluna que ela faz uma coisa muito legal. Ela é bem engajada, a Estela. Não sei se ela está aqui. Ela tem um Facebook. O Insta, eu percebo que ela não usa muito, porque o Insta só posta foto, né? E você tem que ter texto, tem que ter tempo para escrever textos longos na legenda. E como ela não tem, porque ela tem gêmeos autistas e mais o outro menino, ela pega o Facebook dela e usa como uma forma de conscientização. Eu sei que quase ninguém entra mais no Face hoje, não é uma coisa que as pessoas entram tanto. Eu gosto de entrar ainda no Face porque eu faço parte de alguns grupos, principalmente grupos de autistas, como o Pergunte para um Autista e tal. Eu acho que as pessoas entram por hábito. É aquela coisa, sim. Acorda de manhã, pega o celular e olha. Uhum. E eu gosto porque eu compartilho alguns textos no Facebook e ela faz a mesma coisa. Então, ela sempre está compartilhando textos de autismo, textos de disciplina positiva, vídeos, ela sempre está compartilhando conteúdo. E aí, em cima, ela faz uma pequena reflexão. Uma pequena reflexão mesmo, assim, que você... pitaco sobre... Uma coisinha assim que eu sei que ela tá querendo que seja para alguém da família dela ver e entender mais sobre o problema assim... A situação da família. A situação da família. Eu ia falar problema, não é problema. A situação da família. Porque ela diz que ainda tem algumas pessoas que dizem que eles não têm autismo, entendeu? Que é besteira. E por aí vai. Que só colocar na escola ia resolver. E ela colocou ano passado e eles ainda não falam e tal. Já vão fazer 5 anos. Então, é justamente isso. A pessoa tem um impacto. Você, no caso, é um impacto na vida dela. Você fez um comentário, você educou ela uma vez. Provavelmente na primeira vez não vai funcionar. A pessoa tem que ser muito aberta. É aquela caso. A pessoa tem que se conhecer ao ponto de aceitar que ela está errada em relação ao preconceito dela. Eu vou dizer o que eu falei com meu pai. O argumento que eu usei com meu pai foi aqui, sabe, quem assistiu, quem jogava Mortal Kombat sabe, o Fatality. Eu usei esse argumento com meu pai. A gente estava conversando, aí ele falou, não sei o que lá, por que essa doença? Eu disse, olha, eu já tinha falado para ele outra vez, só que meu pai, assim, ele já tem quase 60 anos, ele nunca tinha ouvido falar de autismo, então para ele é tudo novidade. Aí eu cheguei para ele e falei, não, pai, eu trabalho com isso. Isso é meu trabalho. Autismo não é doença. Eu não quero saber que o senhor está falando por aí, na rua, que autismo é doença. Porque as pessoas vão pensar o quê? A filha dele trabalha com autismo. E ele diz que autismo é doença, então a filha dele também acha que autismo é doença. Não, pelo amor de Deus. Pronto, eu já usei esse argumento da fatality. Pronto. Aí ele já não fala mais que é doença. Então a gente vai vendo, né, que cada pessoa, a gente vai vendo o argumento que funciona. Quando é uma pessoa mais próxima, a gente já consegue, e essa pessoa já sabe como a pessoa funciona. Você já consegue argumentar com aquela pessoa. Quando é uma pessoa da rua, assim, de fora é mais difícil, realmente. No caso, você usou o argumento com ele. Primeiro vamos parar de falar besteira. Aí depois vamos educando. Sim, Mas é que meu pai, ele fala muita besteira, porque meu pai, ele é uma pessoa ótima, gente boa, adoro meu pai. Só que ele é uma pessoa que ele fala as coisas sem pensar, ele é muito impulsivo. Então tudo que ele pensa, ele fala, sabe? E aí, e a fala dele é muito carregada de discursos de outras pessoas. Discursos rasos. Discursos rasos. Isso é o que eu mais vejo, assim, com essas pessoas que falam mal do autismo ou das mães. Que falam besteira. São pessoas que, infelizmente, não conseguem ter um senso crítico, não conseguem
ter assim, a curiosidade de ir a fundo e pesquisar sobre o assunto e ficar repetindo discursos de outras pessoas. Discursos também rasos. Se fosse um discurso E aí eu profundo, tô era- educando ia, meu né? pai nesse sentido, né? Não só com autismo, eu tô educando meu pai em outras coisas, para que ele volte a ler, para que ele tenha capacidade Melhores de hábitos. melhores hábitos e falar sobre outros assuntos e tal. Porque eu vejo que ele é muito restrito a esporte e política. Entendeu? E ainda não de forma tão profunda. Esporte Sim, ainda... esporte ele é. entende muito. Política ele só sabe criticar e meter o pau. Política é aquela coisa que todo mundo fala. É, todo mundo fala. É. E o que acontece, essa questão de impactos, é que é o seguinte, como eu falei, você vai fazer um impacto com a pessoa. Supondo que é uma pessoa que você nunca viu na vida que ela fez um comentário preconceituoso. Por exemplo, ela chegou no supermercado e falou: ah, mas isso é falta de limite. Aí você vai e explica pra ela. Ou reclama que você está na fila preferencial, sendo que o autismo é uma deficiência invisível. Ah, mas ele não tem aparelho auditivo, ele não usa cadeira de rodas, ele não é deficiente, porque não é visível. Exatamente. Tantas mães já falaram comigo que passam apuros. Não vou, o que foi? Eu tô me aproximando muito. Tá. Então é melhor você afastar o microfone, porque é melhor você Continue. afastar. Porque falam que quando estão na fila preferencial, as pessoas ficam falando mal, porque a criança está na fila, entendeu? E é aquela coisa, você fala uma vez, só que é só pensar, há 10 anos atrás ninguém falava de autismo em canto nenhum. Há 20 anos atrás era praticamente trancado dentro de casa. Só quem sabia era a família. E olhe lá. Não, a família não sabia o que a criança tinha. Nesses casos. Né? Não, a criança ficava trancada dizia que era doido, que tinha problema mental, que tinha, sei lá, problema de nervo. Eu cresci escutando problema de nervo. Problema de nervo eu acho que era tudo. Era depressão, era transtorno de ansiedade, era síndrome do pânico, era autismo. Acho que tudo que a pessoa tinha de problemas, assim, de questões neurológicas e psiquiátricas, era categorizado como fulano tem problema nos nervos. Eu acho que Porque eu sou do interior, né? Da cidade do interior, que não é tão pequena assim, uns 40 mil habitantes. Mas eu escutava muito isso, né? É aquela coisa, a pessoa usa o termo que ela tem, eu fico brincando, as palavras maluco, doido e problema mental, é tudo que a pessoa não sabe que é o diagnóstico. Tudo que é diferente, tudo né? que é diferente. Tudo que a pessoa não sabe, vixe, essa pessoa é diferente, essa pessoa é estranha, ela não fala como eu, ela não se veste como eu, ela não É um comentário se comporta, preconceituoso muitas não vezes. se comporta como eu, então ela é estranha, ela é anormal, eu sou anormal. E aí entra em outras questões, né? Conceito de normalidade, anormalidade, enfim. E aí o que acontece? Você faz esse impacto uma vez e, como eu disse, há 10 anos ninguém falava. Hoje está na televisão. É só olhar aquela página, Razões para Acreditar. De cada 15 notícias, eu acho que 1 ou 2 sobre autismo. Fátima Bernardes. Todo mês ela leva 1 ou 2 autistas ao programa Fala dela. alguma coisa. No mês de abril mesmo, que é o mês da conscientização, chove de entrevistas, de reportagens e tal. Mas antigamente não era assim. Exatamente. É Hoje aquela as coisa. pessoas têm mais acesso à informação, né? É porque nem todo mundo está disposto, né? Porque tem que estar disposto. Mas aquela coisa, se a pessoa tem um impacto, você fez um impacto hoje. Se essa pessoa fizer esse comentário outra vez na frente de outra mãe e ela fizer o mesmo, já vai ter 2 impactos. Aí ela vê um programa, 3. E por aí vai. Uma hora ela vai entender que não funciona assim. Outra coisa que a Estela fazia muito, mandava os meus vídeos no grupo da família. Ela mandava muito os meus vídeos, para vocês aprenderem a lidar com as crianças e tal. E aí nos vídeos eu falando que era autismo, as características e tal. E aí ela percebeu que conseguiu conscientizar muitas pessoas da família dela com os meus vídeos. Porque aquela coisa, é uma pessoa diferente Sim. falando sobre. Porque assim, a mesma pessoa, às vezes parece que a pessoa é chata, só fala de autismo. Mas quando uma pessoa diferente, você começa a perceber. Que é o que eu digo, a pessoa de fora, né? Que você não gosta quando usa essa expressão, mas é verdade. Porque às vezes, santo de casa não faz milagre. A gente fala, não adianta. Aí vem uma pessoa de fora, por exemplo, minha psicóloga, ele fica muito estressado, que tem coisa que ele fala, eu não faço. Quando a minha psicóloga fala, eu faço. Precisa a sua psicóloga falar para você poder colocar em prática. Mas porque realmente, santo de casa não faz milagre, gente. Tem vezes que a pessoa já tá de saco cheio de ficar só escutando do marido. Então é melhor que outra pessoa opine, né? É aquela coisa, aquele efeito, né? A pessoa fala, o marido fala, você tem que ir pra academia. A mulher fala, você tem que ir pra academia, tem que ir pra academia. Aí chega o cardiologista, você tem que ir pra academia. Aí ele já, vou ter que ir então. Senão você corre risco de infartar. Aí você eu tenho que ir pra academia. E tem aquela coisa, as pessoas devem estar perguntando, mas sim, e se a pessoa não mudar? E se mesmo assim a pessoa não mudar?
Aí a gente já entra na parte da discriminação, porque a pessoa já tem acesso à informação, ela já tem um conhecimento. Agora, o que ela vai fazer a partir disso e com isso vai ficar a cargo dela, a cargo do caráter dela, enfim, né? Porque a gente também não pode mudar o caráter da pessoa. É o que eu digo, sempre é só olhar o histórico de outros preconceitos que tem. Homofobia, racismo e por aí vai. Você pode ver que antigamente era muito aceito. Antigamente, há 30 anos atrás, dependendo do país, era totalmente normal brancos serem separados de negros e pronto. Nos Estados Unidos mesmo, os bairros, né? Tinham leis que... não era nem que a lei não proibia o racismo. Era que a lei escancarava o racismo. Ela tornava o racismo algo institucionalizado, algo legalizado. E aí o que aconteceu? O movimento negro começou a reivindicar. Essas leis foram derrubadas. Depois o racismo virou crime. E aí o que acontece? Se a pessoa não... Primeiro, a maioria das pessoas não entende que é autismo e a maioria das pessoas são preconceituosas. Normalmente, algumas cometem discriminação. Uma discriminação mais forte. Aí, com o tempo, as pessoas começam mais pessoas começam a entender o que é autismo e começam a conscientizar as outras. Depois de um tempo, o que vai acontecer? As pessoas que fizerem discriminação vão ser excluídas socialmente. Por exemplo, ninguém quer ter um amigo racista, assumidamente racista. Ninguém quer ter. Ninguém quer... Quando um amigo faz um comentário desse tipo, um comentário forte, a maioria das pessoas tende a se afastar. Eu vou contar uma história. Minha avó, ela é branca do olho claro. E aí, uma vez a gente conversando, brincando sobre você e o marido da minha irmã, que ela fica fazendo essa competição, quem é mais bonito, né? Ela gosta de saber quem é mais bonito. O mais bonito é o que tá lá. O que tá lá, ela diz que é mais bonito. Aí quando o outro tá, ela diz que o outro é mais bonito. Aí eu disse, brincando, né? Em tom de brincadeira, porque meu avô não é feio. Eu não acho meu avô feio, o ex-marido, né, dela. Eu fiz, gente, vovó. E vovó é bonito? Pra ver o que ela dizia, né? Porque, enfim, eles separaram, ela tem mágoa dele e tudo, porque eu achei que ela ia dizer que ele era feio, né? Ou não. Aí ela disse bem assim, mas ele era o único branco que tinha na Bahia na época. Não, ela disse assim, ele era o único branco de olho claro que tinha na Bahia na época. Essa fala foi tão forte pra mim, tão forte, porque ela deixou escancarado o preconceito dela, sabe? Escancarado porque ela é racista. Sim, sim. Porque minha prima namorava com um negro e ela não gostava dele, ela não suportava ele. Ela nunca conheceu ele pessoalmente, ela nunca conversou, só morava na mesma cidade, mas ela não sai de casa, né? Porque ela tem depressão. Então, ela não conhecia ele. Mas ela tipo, esculhambava ele. E eu achava que era por causa do caráter, porque ele tinha algumas coisas que ele fazia que não eram legais com minha prima, mas não era por conta só que ele era negro. E aí eu fiquei muito tempo com mágoa da minha avó, fiquei com raiva da minha avó mesmo, mas nunca falei isso pra ela. E depois eu fui parar para analisar. Minha avó já tem quase 80 anos. Ou já tem mais de 80, meu Deus. Já tem mais de 80. Tipo, na época dela, isso era super natural. Isso era super normal, era super aceito. Uma mulher branca, do olho claro, por que ela ia casar com um negro? Entendeu? E aí ela casou com meu avô. Porque era branco também, do olho claro. Então, assim, o preconceito contra negros, contra qualquer pessoa que seja diferente, sempre existiu. Sempre existiu. Certo? E a gente começa a lidar melhor com ele quando a gente se assume preconceituoso. Entendeu? Eu sempre tive preconceito com homossexuais. Mas eu nunca fui violenta. Violenta, assim... Você nunca discriminou? Eu nunca discriminei. Nunca tive discurso de ódio, nunca tive... nem na internet, nem pessoalmente. Nada. Mas eu também fazia algumas piadinhas capacitistas. E aí, gay? E aí, não sei o quê? E é viado? Né? Piadas homofóbicas. Piadas homofóbicas, desculpa. E aí eu fazia algumas piadas, porque os meus amigos, eles faziam essas piadas entre eles, sabe? Como um tom de ofensa. E eu, na época, era adolescente, eu ia na onda. Eu fazia também piadas nesse sentido, sabe? E eu nunca cheguei pra ofender um homossexual de assim, cara a cara, nem virtualmente. Eu só fazia essas piadas homofóbicas, sabe? Idiotas. E aí foi quando eu fiz a minha formação em coach e conheci hoje o meu melhor amigo, que ele é homossexual. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer de perto uma pessoa que é homossexual e eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, sabe? Tipo... ele é o oposto, né? Ele é o oposto, assim, sabe? E eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter entrado na minha vida. Porque eu pude olhar pra mim e me assumir preconceituosa. Porque a gente tem muito isso de apontar o dedo pro outro, né? Que o outro é preconceituoso. Eu vou dar um outro exemplo, que eu já ia esquecendo, isso é importante.
Eu vi recentemente, foi até um dos motivos que eu pensei nesse tema com Wesley, muitas campanhas assim, não o capacitismo, é questão do autismo, principalmente por causa da Greta, que é autista. Mas até a própria Estela, que é minha aluna, ela fez essa reflexão, não lembro se foi no Face dela ou se foi no grupo dos alunos, o grupo dos alunos no WhatsApp, grupo fechado, que ela falou assim, que nós também fazemos piadas capacitistas que envolvem deficiências. E da hora eu fiquei incomodada com isso, porque a gente já pensa logo, não, eu fazer isso com deficiência, nunca, jamais, eu trabalho com autismo, eu não faço isso. E aí depois eu fui lendo o texto e fui refletindo, e realmente, quantas vezes eu já falei, tá cego, é? Ou então, você é surdo, menino, não escutou não que eu falei? Ou então assim, fulano deu um de João sem braço. Gente, isso são piadas extremamente capacitistas. A gente está utilizando a deficiência da pessoa para ofender. Tipo, você é cego, é como se ser cego fosse uma ofensa. Você é surdo, como se ser surdo fosse uma ofensa. Gente, eu já fiz tanto isso, quem nunca fez? Teve uma época que tava uma moda assim, fingir demência. Eu ainda me peguei falando isso umas 2, 3 vezes. Tipo assim, quando a pessoa fala alguma coisa e você se dá uma de que não entendeu, né? Aí eu falo, eu fingi demência. E aí eu comecei a refletir, parar de fazer essas piadas capacitistas. Então, quando a gente olha pra gente e se reconhece preconceituoso, eu acredito que isso facilita no processo de empatia, de você se colocar no lugar do outro, porque É você assumir que você também um dia também cometeu erros e que a pessoa tá onde você estava no passado. Sim. E aí você, poxa, eu passei por isso, eu cometi esses erros. Eu vou ajudar ela a não cometer esses erros mais. Sim, porque não é legal, né? E é muito difícil fazer isso. Muito. É aquela coisa, assim como é muito difícil a pessoa estar aberta a assumir que está errada, a assumir que foi preconceituosa, que fez um comentário não muito legal com a mãe, é difícil também, muito difícil para a mãe perceber que ela cometeu erros. Ou talvez ela cometa ainda, não sei. Que ela cometeu esses erros e que, poxa, eu estou cometendo um erro que eu não gostaria que fizesse com meu filho. Mas sabe por que as pessoas têm dificuldade com relação a isso? Porque a gente vem de uma cultura e de uma educação que os erros não são aceitáveis. Meu pai, ele tem 60 anos, vai fazer agora em julho, né? Não tem ainda não. Ele não assume erros. Ele tem uma dificuldade terrível em assumir erros. E eu percebi que a mãe dele, os irmãos, várias pessoas da família dele, da família da minha mãe, também são assim. Várias pessoas que eu conheço já, de adultas e idosas, elas não assumem. E você vê até na própria educação. O erro era visto como algo abominável. Na época que eu fazia a escola, 7ª e 8ª série, o professor de matemática sempre colocava a gente para responder uma questão lá no quadro, que ele chamava de arguição, que eu tinha pavor daquilo, porque quando a gente errava, ele humilhava a gente. Ele dizia que a gente não estudava, que a gente era preguiçoso, como é que errava uma conta besta dessa, que ele já tinha explicado isso 1000 vezes, que a gente só faltava chamar de burro, mas indiretamente ele estava chamando de burro. Então, eu tinha pavor. Aí, quando eu mudei de escola, que eu fui para o ensino médio, uma professora de matemática que era terrorista, desculpa o rótulo, mas ela realmente fazia terror com a gente. Ela fez isso com uma colega minha, que a menina tinha problema do coração, ela passou mal, ela foi para o hospital. Aí depois disso foi que ela refletiu sobre as atitudes dela, ela nunca mais fez arguição. Porque ela pensou, nossa, a consequência que esse ato dela poderia gerar na vida de uma pessoa. Se um aluno dela tivesse um infarto lá na sala, ela ia ter que se responsabilizar por isso. Então as pessoas têm dificuldade de lidar com erros porque a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Que foi uma das coisas que eu me encantei pela disciplina positiva. Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, que exigia perfeição de mim e dos outros. Eu não aceitava errar. Eu não aceitava errar. E não perdoava quando as pessoas erravam comigo. E a disciplina positiva nos mostra que os erros fazem parte do processo de aprendizagem. A gente acolhe os nossos erros, tá tudo bem errar. Não é se acomodar neles, é porque eu sou assim mesmo e não querer melhorar. Não, eu errei, eu reconheço, eu valido o meu sentimento, mas eu toco o barco e eu vou melhorar na próxima vez. Eu vou buscar acertar na próxima vez. Então, tudo é muito novo ainda. Teve um comentário que eu nunca esqueço. A gente, se começar a falar preconceito até amanhã. O Instagram que eu sigo, né, da Thaís Basília, Educação para a Paz. É paz com Z, não é paz, não. Educação para a paz. Porque ela fala de disciplina positiva e comunicação não violenta. E aí ela fez um post falando sobre fantasias que não são legais a gente usar no carnaval. Fantasias que oprimem as pessoas, que humilham as pessoas. Aí ela falou, e que envolvem questões de crenças e tal. Por exemplo, você se fantasiar de índio. Índio não é fantasia.
né? Se fantasiar de símbolos religiosos, um padre, um pastor, enfim. Se fantasiar de gordo, que estava na moda no carnaval, botar aquelas pochetes de barriga grande, né? Tipo, de banha. Isso é gordofobia, então é um preconceito. E aí ela botou vários tipos de fantasias que não são legais, porque existem tantas outras fantasias. Por que a gente vai utilizar uma fantasia? Fantasia de gay, de transexual, de drag queen. E aí teve gente que comentou assim, nossa, esse mundo tá ficando muito chato. E aí depois ela fez um outro texto refletindo sobre isso. Não é que o mundo tá chato, é que as pessoas estão começando a ter consciência e não aceitando mais esses tipos de comentários que ofendem, que denigrem, que oprimem o outro. Porque ninguém merece ser humilhado. Todo mundo merece e tem o direito de ser tratado com dignidade, respeito e amor. Então, não é que o mundo está ficando chato. É porque a gente está começando a tocar nas feridas de pessoas. A gente está começando a falar de preconceitos. Eu não fiquei confortável quando eu vi o texto de Stella falando que nós também fazemos piadas capacitistas. Ela se incluiu também, né? Todas as pessoas já fizeram alguma vez na vida. Eu não fiquei confortável. Não foi agradável para mim me reconhecer preconceituosa. Não foi algo que fiquei muito feliz. Vou colocar no Facebook que agora eu descobri que eu sou uma pessoa preconceituosa. Ninguém quer expor as suas sombras, o seu lado negro. Que todo mundo tem luz e sombra. Isso faz parte, né? Então, não é que está ficando chato, é que a gente está começando a tocar em pontos que são desconfortáveis, né? Que causam dores. E que é muito mais fácil você botar debaixo do tapete, esconder e fingir que está tudo bem, que você é uma pessoa maravilhosa, que você ama todo mundo e que você não tem preconceito. Sendo que todos nós temos. A Silvânia colocou que é verdade. A verdade o quê? Tudo que você falou. Então, assim, se você quiser poder ler os comentários, depois eu finalizo com mais uma história, porque eu fico lembrando das histórias. Mas eu acho bom ainda pegar um ponto aqui. Por exemplo, a Lucineide colocou aqui. Não, a Lucineide não. A Michelle Nogueira. Semana passada uma pessoa falou que meu filho surdo não é normal. Quando ela falou, seu filho não é normal. Ele, além de surdo, é autista. Aí ela falou, seu filho não é normal. Isso é um comentário bem forte para a mãe, né? Com certeza. E é bom tocar o seguinte. Quando a gente fala, tem empatia, se colocar no lugar do outro, entender que ele é uma pessoa que sem conhecimento, não significa que a gente tá passando a mão na cabeça da pessoa. Sim, dizer que o que ele fez é bonito, certo? Não, a gente vai tentar compreender o que é que levou a pessoa a falar aquilo e conscientizar, né? Buscar conscientizar. E aquela coisa, a mãe tem que também entender assim, como a gente falou no começo, a diferença da discriminação pro preconceito. Como eu falei, às vezes a pessoa fala uma coisa preconceituosa com uma boa intenção. É aquele caso clássico, como se você desse vá com Deus para uma pessoa que é ateu. Para um ateu. Você está falando com uma boa intenção, aí você está falando uma coisa que para ele não faz sentido. Ou então que pode ser como ofensa, né? Tem gente que, mas se você ouve esse comentário, se você percebe, se você sente isso é uma ofensa, essa pessoa está querendo excluir meu filho, está querendo segregar, está querendo que ele não frequente o espaço, que ele tem direito, isso já entra mais na discriminação. E é o que você tem que fazer. Eu não tenho o número de cabeça, às vezes decoro os números, mas isso eu não decorei. Eu também não sei de cabeça não, que é o número da lei. Tem duas leis que são muito importantes para as pessoas autistas, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a lei... da Berenice Piana. Da Berenice Piana. Que é a lei do autista. Sim. Que ela diz que a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Significa que a pessoa ser discriminada, ela ser excluída, ser assediada, qualquer coisa por conta da deficiência, ser ofendida, ser xingada, qualquer coisa disso, porque ela tem o autismo, é um crime. Sim. É crime. Acabou. Tem que entender o contexto. Ele falou assim, olha, seu filho não vai frequentar tal ambiente porque ele não é normal. Ou aconteceu, por exemplo, que aconteceu até com uma pessoa que eu não vou citar
não vou citar não porque é uma pessoa conhecida, mas é um Instagram até grande na área de autismo, que ele foi fazer um post sobre a questão do desenvolvimento típico e atípico, mas ele não usou esse termo atípico e atípico, ele utilizou, ele tá falando do autismo regressivo, ele botou, porque a criança teve um desenvolvimento normal até tal idade e depois regrediu. E ele utilizou esse termo normal umas 3 vezes, e aí as mães vieram nos comentários e caíram em cima, porque ele é um profissional da área, que tem nome e que as pessoas seguem, então ele não deveria estar utilizando esse termo normal. É porque o termo normal, aí você Sim. pensa, beleza, isso é normal. Ser normal, ok. Mas Se- pera, se e seu quando filho- não é normal? Então, seu filho é anormal, Seu porque filho o é normal. contrário Aí de é normal é estranho. anormal, é estranho. Isso Então, ofende. justamente. Entendeu? Aí, quando você sentir isso, eu digo isso principalmente quando é em relação empresa. Por exemplo, seu filho vai num parquinho e os funcionários fazem os comentários maldosos. Teve até um caso recente de uma paciente sua que estava na clínica e o pessoal da clínica começou a rir da cara da Foi porque menina. ela começou a ter eu não sei se foi birra ou se foi crise, a mãe não explicou direito. Sei que ela estava chorando muito e ela não conseguiu ficar na sala de terapia. E aí, quando ela saiu, todo mundo começou a rir da cara dela. Tipo, começou a falar assim... Eu não sei exatamente se estavam rindo da menina em si ou se estavam rindo da mãe. Tipo assim, como que não tem limite, não consegue controlar a própria filha, sabe? Começaram a rir. Isso daí, obviamente, por exemplo, se você tem uma empresa que trabalha com pessoas, Sim. você tem a obrigação de treinar as A pessoas. secretária da clínica, os funcionários da clínica. Eu fiz e a fono fez o quê? Porque na fono, a terapeuta fez o quê? Ela disse nada, ficou só olhando calada. Ficou querendo rir também, entendeu? Justamente. Tipo, se você está numa situação, por exemplo, você vai no parquinho e seu filho tem uma crise e os funcionários distratam você e tal, você pode simplesmente entrar com a denúncia, fazer uma queixa-crime e por aí vai. Entendeu? Você vai você pode fazer um boletim de ocorrência, tudo é crime. Eu super recomendo que as pessoas leiam as leis, porque realmente as pessoas têm que entender o que é que configura uma discriminação, né? Quando o preconceito ele já se torna uma discriminação, porque aí ele é crime. E você pode crime. sim entrar com as medidas legais, né? Porque, por exemplo, se a empresa, no caso, a mãe está no restaurante com a filha, a filha tem uma crise de birra, uma crise, por aí vai. E aí os funcionários meio que querem expulsar a mãe por causa disso. Sim. Isso é crime. Eu já vi vários casos desses, por exemplo, em Uber. É crime. Sim. Tem que denunciar. Porque o que acontece? A empresa infelizmente tem isso, né? Aprender pelo amor ou pela dor, de certa forma. No caso, a dor para a empresa é o bolso. Porque enquanto as crianças autistas estavam trancadas dentro de casa, ninguém precisa se preocupar em como lidar com o autista. Eu acredito que não é só o bolso, não, Wesley. Eu acredito que as empresas também estão preocupadas com o nome deles no mercado, com a marca. A Uber mesmo teve um caso recentemente que o motorista mandou o pai descer com a criança autista. E também teve um outro caso de discriminação, que eu não sei exatamente como foi que aconteceu, porque isso eu não acompanhei, que foi um casal homossexual, não sei se foram 2 mulheres, foram 2 homens, que ele falou que não admitia que se beijassem no carro dele, uma coisa assim. E aí a Uber se pronunciou. Eu não sei dizer se ele pediu para descer do carro, mas assim, a Uber se pronunciou sim. Então, Porque ela é corresponsável nesses casos. com certeza. Justamente. E o nome dela também está em jogo, não é só o bolso, né? A Uber é uma empresa grande. Não vou dizer só o bolso, mas no caso extremo será. Porque, por exemplo, se antigamente as pessoas autistas ficavam trancadas dentro de casa. Pronto, ninguém sabia que era autismo, ninguém falava de autismo. Qual empresa ia se preocupar em gastar dinheiro para treinar os funcionários se ela nunca recebeu e talvez nunca recebesse um autista na vida? A situação hoje é diferente, os autistas estão mais expostos, estão mais inclusos. Não totalmente, obviamente, não está no mar de rosas, mas comparado a 10, 15 ou até 5 anos atrás, está numa situação muito melhor. E as empresas, principalmente elas trabalham com o público infantil, elas têm que se preparar para isso. É um fato, não é... Eu vi uma propaganda lá no Instagram que eu sigo de um treinamento para cabeleireiros. Um salão é uma empresa de treinamento de inclusão que eles estão preparando um treinamento, só que é presencial, não é online, para cabeleireiros atenderem crianças autistas. Achei muito legal a ideia. Porque eu já presenciei cena de preconceito no salão de beleza, quando eu fui acompanhar meu paciente. Um salão de beleza infantil. Sim, bem renomado aqui em Aracaju, por sinal. E aí não é uma coisa legal isso, entendeu? Se você passa por uma situação dessa, você tem que denunciar, porque a empresa vai pensar o seguinte, vai pensar várias coisas. Primeiro, a marca dela vai ser manchada.
dependendo da repercussão que isso tome, a marca dela, dependendo também da empresa também, a marca dela vai pro ralo, entendeu? Ninguém quer associar, vai querer associar sua marca, vai querer frequentar um local que pratica preconceito, Sim. entendeu? Que discrimina as pessoas, Que né? discrimina as pessoas. Por E ser, aí- seja lá o que for, raça, gênero, enfim. Ninguém quer. Hoje é cada vez menos aceito esse tipo de situação. Então, Graças a Deus. se você passar por uma situação dessa, denuncie, reclame. Se você disser, mas eu não sei, porque se você tiver ainda com um pouco de receio, converse com o gerente, converse com o dono. Aconteceu essa situação e reclame. Você precisa fazer isso. E se você perceber que não houve intenção de melhora, denuncie. É seu direito denunciar uma situação dessa. Se você passa por uma situação de ofensa, de discriminação, de uma situação que você se sente assediada por seu filho ser autista, denuncie. Ponto. É um direito seu, está na lei, não tem o que discutir. Não é verdade? Sim, eu acho que Já é que horas, hein? Que a conversa aqui. a conversa já estamos no final do podcast. Sim, você pode ler alguns comentários. Aqui a Lucilene falou também que a sogra dela não acredita. Essa questão, os familiares. Continue conscientizando. Envie vídeos. Uma hora vai. Às vezes ela tá na fase da negação. Porque também tem isso. Tem a aceitação do autismo. Às vezes, nesse caso, que é uma questão mais próxima, ela fica. Mas ele não é autista porque ele Fica é procurando inteligente. coisas que para justificar o não autismo. Né? Mas a psicóloga disse que não era. Isso é terrível, até que o profissional desacredita do diagnóstico, não é verdade? Sim, porque a pessoa que duvida só vai escutar esse profissional que falou que não era, né? E não os outros. Bem, é isso. Sim. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Autismo Cast. Você pode acompanhar todos os episódios no Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Google Podcasts ou na plataforma de podcast que você preferir. Um abraço e até mais. Até mais, até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.